A chuva fina molhava o mármore cinza do cemitério quando Henrique Almeida, um dos homens mais ricos do Brasil, caminhava em direção ao túmulo do seu único filho. Mas o que ele encontrou ali mudaria sua vida para sempre. Uma jovem negra chorava em silêncio, segurando nos braços uma criança de apenas 3 anos que tinha o rosto idêntico ao do seu falecido Gabriel quando era pequeno. O que essa mulher estava fazendo ali? Por que aquela criança se parecia ir tanto com seu filho? O que aconteceu a seguir vai deixar você sem palavras até o final desta história. Henrique Almeida sempre acreditou que o dinheiro era a medida de todas as coisas. Aos 62 anos, ele havia construído um império que começou com uma pequena metalúrgica herdada do pai e se transformou em uma das maiores corporações do país. Suas empresas empregavam milhares de pessoas. Seus investimentos movimentavam bilhões e seu nome era respeitado nos círculos mais exclusivos da sociedade brasileira. Mas o sucesso havia cobrado um preço alto. Henrique era um homem frio, calculista, que media as pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. Embora nunca admitisse abertamente, ele nutria um preconceito velado contra os menos favorecidos. Para ele, pobreza era sinônimo de preguiça, e pessoas de cor só conseguiam prosperar através de cotas ou favorecimentos. Essas eram as crenças que ele havia cultivado ao longo de décadas de privilégios. Seu único filho, Gabriel, sempre foi o orgulho da família. Formado em administração pela melhor universidade privada do país, com mestrado nos Estados Unidos, o jovem de 28 anos parecia destinado a continuar o legado paterno. Henrique havia planejado cada detalhe da vida do filho: o melhor colégio, as melhores conexões, os melhores investimentos. Gabriel era sua obra-prima, a continuação de seu sangue e de seus valores. O relacionamento entre pai e filho, no entanto, nem sempre foi harmonioso. Gabriel possuía uma sensibilidade que Henrique não compreendia. O jovem questionava algumas das práticas empresariais do pai, sugeria programas sociais que Henrique considerava desperdício de dinheiro e demonstrava uma empatia pelos funcionários que o patriarca via como fraqueza desnecessária. Você precisa endurecer o coração para os negócios, meu filho, Henrique costumava dizer. Sentimento não gera lucro. As pessoas só respeitam quem tem poder e dinheiro. O resto é conversa fiada de quem nunca teve responsabilidade de verdade. Gabriel ouvia em silêncio, mas seus olhos revelavam uma discordância que ele raramente expressava em palavras. O jovem havia aprendido desde cedo que confrontar o pai significava longas discussões que terminavam sempre da mesma forma, com Henrique lembrando quem pagava as contas e quem mandava naquela família. Mas tudo mudou numa tarde de terça-feira, 3 anos e meio atrás. Gabriel havia saído para uma reunião com fornecedores e prometeu estar de volta antes das 6 da tarde. Henrique lembrava-se perfeitamente daquele dia porque haviam discutido sobre a demissão de 50 funcionários da fábrica de São Bernardo. Pai, essas pessoas têm família, filhos para alimentar, Gabriel havia dito, com aquela voz serena que tanto irritava Henrique. Talvez pudéssemos reduzir os bônus da diretoria ao invés de demitir quem realmente precisa do emprego. Você ainda não entende como o mundo funciona. Henrique respondeu batendo a mão na mesa. Diretores produzem resultado. Operários são facilmente substituíveis. É assim que se mantém uma empresa lucrativa. Essa foi a última conversa que tiveram. Gabriel saiu do escritório às 3 da tarde, dizendo que voltaria. Logo após a reunião, Henrique nem sequer olhou para cima dos relatórios que estava analisando quando o filho se despediu. Um gesto mecânico, uma resposta automática que se transformaria na maior fonte de arrependimento de sua vida. Foi às 9h15 da noite que o telefone tocou.
Era a voz de um policial rodoviário, explicando que havia ocorrido um acidente grave na Marginal Tietê. Um caminhão havia perdido o controle e atingido o carro de Gabriel em cheio. O jovem foi levado inconsciente para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Henrique chegou ao hospital ainda com esperança, mas a realidade o atingiu como um soco no estômago. Gabriel estava morto. Seu único filho, seu herdeiro, sua continuidade, havia partido para sempre. E a última coisa que havia dito para ele foi uma crítica sobre suas decisões empresariais. A culpa foi implacável. Henrique se perguntava constantemente se Gabriel teria saído mais cedo se não tivessem discutido. Se tivesse sido mais compreensivo, mais carinhoso. Talvez o filho não tivesse pressa de sair do escritório. Talvez tivesse ficado mais tempo. Talvez tivesse pego o trânsito em horário diferente. Talvez estivesse vivo. O funeral foi um dos maiores que a cidade já viu. Empresários, políticos, personalidades da sociedade, todos prestaram suas condolências. Mas Henrique mal conseguia ouvir as palavras de apoio. Ele havia perdido não apenas um filho, mas a única pessoa que realmente importava em sua vida. Após o enterro, Henrique se isolou. Passou a trabalhar apenas o necessário, delegando cada vez mais responsabilidades para os gerentes. Sua única saída regular era a visita semanal ao túmulo de Gabriel, sempre às quartas-feiras, sempre sozinho, sempre carregando flores brancas, as favoritas do filho. Cemitério se tornou seu refúgio. Ali, ele podia falar com Gabriel sem julgamentos, pedir perdão pelas últimas palavras duras, relembrar os momentos felizes que tiveram juntos. Era o único lugar onde Henrique permitia que suas emoções viessem à tona, onde o bilionário poderoso se transformava apenas em um pai em luto. Henrique guardava vívidas memórias de Gabriel criança. O menino tinha um rosto angelical, feições delicadas, mas marcantes, um olhar expressivo que parecia entender o mundo muito além de sua idade. Gabriel tinha uma forma particular de inclinar a cabeça quando estava curioso, de franzir ligeiramente a testa quando pensava, de sorrir com uma covinha que derretia o coração de qualquer um. Essas lembranças da infância de Gabriel eram um dos poucos consolos que Henrique tinha nos dias mais difíceis. Ele se lembrava do filho correndo pelo jardim da casa, fazendo perguntas sobre tudo, sempre sedento por aprender. Aquele menino doce e inteligente havia se tornado um homem, que Henrique agora percebia que nunca havia conhecido verdadeiramente. O que Henrique não sabia era que Gabriel havia construído uma vida paralela, completamente diferente da imagem que apresentava em casa. Enquanto durante o dia ele cumpria suas obrigações no escritório, à noite e, nos fins de semana, o jovem se dedicava a um mundo que seu pai jamais aprovaria. Tudo começou na universidade, quando Gabriel se envolveu com projetos de extensão social. Inicialmente, ele via aquilo como apenas mais uma atividade curricular, algo que ficaria bem no seu currículo. Mas conforme passava mais tempo nas comunidades carentes, algo dentro dele começou a mudar. Ele via famílias inteiras que sobreviviam com menos dinheiro em um mês do que ele gastava em uma única noite de diversão. Gabriel começou a questionar os valores que havia aprendido em casa. Conheceu pessoas trabalhadoras que, apesar de todos os esforços, não conseguiam sair da pobreza. Conheceu jovens talentosos que não tinham oportunidades de estudar nas melhores escolas e, principalmente, conheceu o significado real da dignidade humana, que não tinha nada a ver com o tamanho da conta bancária. Após se formar, Gabriel continuou seus trabalhos sociais em segredo. Ele sabia que Henrique não entenderia, que veria aquilo como perda de tempo ou idealismo de jovem. Então, criou uma rotina dupla. Durante o dia, era o herdeiro obediente. À noite, era o voluntário apaixonado por justiça social. Foi durante um desses trabalhos voluntários que Gabriel conheceu Júlia.
Ela trabalhava como garçonete em um restaurante simples no centro da cidade, mas nas horas vagas ajudava em uma creche comunitária onde Gabriel dava aulas de informática para jovens carentes. Júlia era uma mulher de 26 anos, negra, com um sorriso contagiante e uma determinação que impressionou Gabriel desde o primeiro encontro. Ela havia crescido em uma família humilde, criada apenas pela mãe, e sempre soube que teria que lutar dobrado para conseguir qualquer coisa na vida. Trabalhava durante o dia para se sustentar e estudava à noite, cursando pedagogia em uma universidade pública. O que mais chamou a atenção de Gabriel foi a forma como Júlia tratava as crianças da creche. Ela tinha uma paciência infinita, uma capacidade de enxergar o potencial em cada criança, independente de sua origem. Ela acreditava genuinamente que educação poderia transformar vidas. Você é diferente dos outros voluntários, Júlia disse para Gabriel em uma das primeiras conversas que tiveram. A maioria vem aqui se sentindo superior, como se estivesse fazendo um favor para nós. Você parece realmente interessado em aprender. Gabriel ficou intrigado com o comentário. Aprender o quê? Que a gente não precisa de pena, precisa de oportunidade, que a gente não é vítima, é guerreiro, que a gente tem muito a ensinar também, se alguém se dispuser a ouvir. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Gabriel. Ele começou a passar mais tempo na creche, não apenas ensinando, mas ouvindo as histórias das pessoas que ali viviam. Cada história era uma lição sobre resistência, sobre encontrar alegria nas pequenas coisas, sobre valorizar a família e a comunidade acima do dinheiro. Júlia e Gabriel começaram a se encontrar fora da creche. Ele a levava para jantar em restaurantes simples. Ela fazia questão de que fossem lugares onde se sentisse à vontade. Passeavam pelos parques da cidade, conversavam sobre sonhos e planos futuros. Gabriel descobriu que Júlia tinha uma visão de mundo completamente diferente da sua. Ela não sonhava em ser rica, sonhava em fazer a diferença. Queria terminar a faculdade, abrir uma escola em sua comunidade, dar oportunidades para crianças como ela havia sido um dia. Você não entende como é crescer sabendo que as pessoas te olham e já formam uma opinião sobre você. Júlia explicou em uma de suas longas conversas. Eu posso ser a pessoa mais educada, mais qualificada, mais esforçada do mundo, mas sempre vou ter que provar que mereço o respeito que outros ganham automaticamente. Gabriel começou a perceber privilégios que nunca havia notado. Ele nunca precisou provar que merecia estar em lugar nenhum. Nunca foi seguido por seguranças em lojas. Nunca teve que ouvir comentários sobre sua aparência ou sua origem. O relacionamento entre eles floresceu naturalmente. Gabriel admirava a força de Júlia, sua capacidade de manter a esperança mesmo diante das dificuldades. Júlia se encantava com a humildade genuína de Gabriel, com sua vontade real de entender e ajudar, sem esperar nada em troca. Eles se apaixonaram devagar, construindo uma base sólida de amizade e respeito mútuo. Gabriel sabia que Júlia era especial, que ela havia despertado nele uma versão melhor de si mesmo. Júlia sabia que Gabriel era diferente, que ele a via como uma pessoa completa. Durante quase 2 anos, eles viveram esse amor em segredo. Gabriel não tinha coragem de contar para Henrique sobre Júlia, sabendo que o pai não aprovaria. Ele conhecia bem os preconceitos velados. Henrique sabia que o pai consideraria aquele relacionamento uma fase ou uma rebeldia juvenil. Gabriel começou a fazer planos secretos. Ele queria se casar com Júlia. Queria construir uma vida diferente da que seu pai havia planejado para ele. Pensava em usar sua parte da herança para criar uma fundação social, trabalhar com projetos que realmente fizessem diferença na sociedade. Quando eu tiver coragem suficiente, vou contar tudo para meu pai, ele prometeu para Júlia. Vou mostrar para ele
que existe uma forma diferente de viver, que dinheiro não é tudo. Júlia sorriu, mas seus olhos revelavam uma preocupação que ela tentava esconder. E se ele não aceitar? Então vou ter que escolher entre ele e você. E eu já sei qual seria minha escolha. Essas foram algumas das últimas palavras que Gabriel disse para Júlia. Poucos dias depois, ela descobriu que estava grávida. Ela estava planejando como contar a novidade para Gabriel quando recebeu a notícia do acidente. Gabriel morreu sem saber que seria pai. Morreu sem realizar seus planos de assumir publicamente o relacionamento com Júlia. Morreu sem confrontar os preconceitos do pai, sem construir a vida que sonhara ao lado da mulher que amava. E Júlia ficou sozinha, grávida, enlutada, carregando um segredo que agora teria que guardar para sempre. A rotina de Henrique havia se tornado mecânica e previsível. Toda quarta-feira, exatamente às 14h, ele saía do escritório, comprava flores brancas na mesma floricultura e dirigia até o cemitério. Era um ritual sagrado que ele mantinha religiosamente há 3 anos e meio. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Uma chuva fina começou a cair quando Henrique estacionou o carro no cemitério. E ele notou que havia mais movimento do que o usual. Era o dia de finados, embora Henrique não tivesse se dado conta da data. Ele caminhou pelo trajeto familiar, carregando o buquê de flores brancas. Sua mente estava ocupada com os problemas usuais, as flutuações do mercado, as decisões empresariais pendentes, os relatórios que precisava analisar. O cemitério era seu único refúgio do mundo corporativo. Mas quando se aproximou do túmulo de Gabriel, Henrique parou abruptamente. Havia alguém ali. Uma mulher jovem, negra, estava ajoelhada diante da sepultura, com uma criança pequena ao lado. Ela chorava em silêncio, segurando um buquê de margaridas amarelas. O primeiro impulso de Henrique foi de irritação. Aquela era sua hora com Gabriel, seu momento privado de luto. Quem era aquela mulher? Por que estava ali? Certamente havia se confundido de túmulo. Com licença, disse Henrique, usando o tom polido, mas distante que reservava para pessoas que considerava fora de seu círculo social. Acho que a senhora se confundiu. Este é o túmulo da família Almeida. A mulher levantou o rosto e Henrique viu que ela era ainda mais jovem do que havia pensado. Devia ter uns 29 anos, com traços delicados e olhos vermelhos de tanto chorar. Mas o que mais o impressionou foi a dignidade em sua postura, mesmo em meio ao sofrimento. Não me confundi, senhor, ela respondeu com voz suave, mas firme. Eu vim visitar Gabriel. Henrique franziu a testa. Gabriel? Você conhecia meu filho? Foi quando a criança ao lado da mulher chamou sua atenção. Um menino de aproximadamente 3 anos, com cabelos cacheados e pele morena, que brincava distraído com alguns brinquedos pequenos. Mas quando o menino olhou para cima, Henrique sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. O rosto da criança era absolutamente idêntico ao de Gabriel quando pequeno. As mesmas feições delicadas, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão curiosa. Era como se Gabriel, criança, tivesse ressuscitado e estivesse ali, olhando para ele com aquele olhar inconfundível que Henrique conhecia tão bem. Henrique ficou paralisado, olhando fixamente para o menino. Não era apenas uma semelhança, era uma cópia perfeita. A forma como a criança inclinava a cabeça quando observava algo, o jeito como franzir ligeiramente a testa, até mesmo a covinha no queixo quando sorria. Era Gabriel. Era exatamente Gabriel. Quem é você? Perguntou Henrique, sua voz saindo mais áspera do que pretendia, mas ele mal conseguia respirar. E de quem é essa criança? A mulher se levantou lentamente, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Meu nome é Júlia, e este é Miguel, meu filho. Seu filho? Henrique repetiu, mas seus olhos não conseguiam se desviar do menino. Era impossível. Era como se estivesse vendo Gabriel aos 3 anos de idade. Gabriel era
Era muito especial para mim, Júlia disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nós nos conhecemos há alguns anos. Ele me ajudou muito. Foi muito importante na minha vida. Henrique sentiu uma mistura de confusão e choque. Gabriel nunca havia mencionado conhecer uma mulher chamada Júlia. E aquela criança era idêntica ao seu filho quando pequeno. Era impossível ser coincidência. Não entendo, disse Henrique, sua voz tremendo. Gabriel nunca falou sobre você. E essa criança... Ele parou, olhando novamente para Miguel. Por que ela se parece tanto com meu filho? Júlia percebeu a agitação crescente em Henrique e instintivamente puxou Miguel para mais perto dela. A criança, sentindo a tensão, parou de brincar e se agarrou à perna da mãe. Mamãe, quem é esse homem? Perguntou Miguel com a voz fina e curiosa das crianças. E até mesmo o timbre da voz lembrava Gabriel pequeno. A pergunta inocente fez Henrique tremer. Era como ouvir a voz de Gabriel criança novamente. Cada detalhe daquela criança despertava memórias dolorosas e impossíveis de ignorar. Júlia, é isso, disse Henrique, tentando manter a compostura. Olha, eu não sei que tipo de relacionamento você tinha com meu filho, mas essa criança é idêntica ao Gabriel quando ele era pequeno. Júlia sentiu o coração disparar. Ela sempre soube que Miguel era a cara do pai, mas nunca havia pensado que alguém pudesse fazer essa conexão tão rapidamente. Eu tenho tanto direito quanto o senhor de estar aqui, ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente, mas mantendo a firmeza. Gabriel significava muito para mim. Henrique olhou novamente para Miguel e sentiu as pernas bambas. Não era apenas a aparência física. Era a maneira como o menino se movia, como observava o mundo ao seu redor, como reagia às situações. Era como se Gabriel criança estivesse ali, vivo, olhando para ele. Que tipo de relacionamento você tinha com Gabriel? Perguntou Henrique, sua voz carregada de uma suspeita que ele não queria admitir. Nós nos amávamos, ela disse simplesmente, as palavras saindo como um sussurro carregado de dor. Henrique soltou uma risada amarga, mas seus olhos permaneciam fixos em Miguel. Amávamos. Minha cara, você está se iludindo. Gabriel tinha compromissos, responsabilidades. O senhor não conhecia seu filho tão bem quanto pensa, ela respondeu, erguendo o queixo com dignidade. Gabriel era muito mais do que o senhor imagina. Não fale assim na frente da criança, ela disse quando Henrique começou a elevar o tom. Miguel começou a chorar, assustado com a discussão. Foi quando Miguel, no colo da mãe, olhou diretamente para Henrique e disse, com a voz clara de criança, Vovô, por que você está brigando com a mamãe? O mundo de Henrique parou completamente. A palavra vovô ecoou em sua mente, mas o que realmente o devastou foi ver Gabriel criança falando com ele novamente. Era impossível negar. Aquela criança não apenas se parecia com Gabriel, ela era Gabriel aos 3 anos de idade. O que ele disse? Perguntou Henrique, sua voz saindo rouca. Quantos anos ele tem? Perguntou Henrique, sua voz quase um sussurro. 3, Júlia respondeu, sabendo que já era tarde demais para esconder a verdade. Henrique fez as contas mentalmente e olhou mais uma vez para aquele rostinho que era uma cópia perfeita de Gabriel criança. 3 anos. Gabriel havia morrido 3 anos e meio atrás. E aquela criança não apenas tinha a idade certa, ela tinha o rosto exato de seu filho quando pequeno. É impossível, ele murmurou, mas olhando para Miguel, sabia que não era impossível. Era real, devastadoramente real. O mundo de Henrique estava desmoronando. Diante dele estava uma criança que era a cara do seu falecido filho, uma criança que o chamava de vovô, uma criança que poderia ser, que certamente era seu neto. Não, disse Henrique, balançando a cabeça vigorosamente, mas sem conseguir desviar os olhos do rosto de Miguel.
Isso é impossível. Gabriel me contaria se estivesse esperando um filho. Ele não esconderia uma coisa dessas de mim. Júlia ajustou Miguel no colo, sentindo o peso da criança e das palavras que precisava dizer. A chuva havia parado, mas o ar continuava pesado, carregado de tensão e revelações que mudariam tudo para sempre. Gabriel não sabia. Ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu descobri que estava grávida 2 dias depois do acidente. 2 linhas no teste de farmácia que mudaram minha vida para sempre. Mas ele já havia partido. Henrique sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou em uma lápide próxima, mas continuava hipnotizado pelo rosto de Miguel. Era Gabriel. Era exatamente como Gabriel era aos 3 anos. As mesmas bochechas rechonchudas, a mesma expressão curiosa, o mesmo jeito de observar o mundo. Você está mentindo, disse Henrique, mas sua voz não tinha mais convicção. Como poderia ser? Mentira quando a prova estava ali, naquele rostinho que era uma fotocópia perfeita de Gabriel criança? Por que eu mentiria sobre isso? Júlia respondeu sem amargura. O senhor acha que é fácil criar um filho sozinha? Que eu ganharia alguma coisa escondendo a verdade? Miguel se mexeu no colo da mãe, olhando curioso para Henrique. Mamãe, por que o vovô está triste? A forma como Miguel falava, a entonação, o jeito de inclinar a cabecinha, tudo lembrava Gabriel pequeno. Henrique se lembrou de milhares de momentos similares, quando Gabriel criança fazia a mesma pergunta, com a mesma expressão preocupada. Me conte sobre Gabriel, disse Henrique, sua voz saindo mais suave. Ele precisava entender como aquilo era possível, como seu filho havia escondido uma parte tão importante de sua vida. Júlia desceu Miguel no chão, mas manteve-o perto dela. Nós nos conhecemos na creche comunitária da Vila Esperança. Eu ajudava lá nos fins de semana e Gabriel dava aulas de informática para os jovens. Gabriel dava aulas? Henrique franziu a testa, mas continuava observando Miguel brincar com as pedrinhas. Cada movimento da criança despertava uma memória de Gabriel na mesma idade. Todos os sábados, há mais de 2 anos, ele chegava sempre no mesmo horário, com aquele sorriso que iluminava o rosto das crianças. Júlia sorriu ao lembrar. No começo, eu pensei que ele era só mais um rico fazendo trabalho social para se sentir melhor, mas Gabriel era diferente. Henrique ouviu em silêncio. Gabriel sempre dizia que passava os sábados estudando ou em compromissos de negócios. Nunca havia mencionado trabalho voluntário. Ele realmente se importava com as pessoas, continuou Júlia. Não só ensinava computação, mas ouvia as histórias das crianças, conhecia suas famílias. Quando alguma criança faltava, ele ia atrás para saber se estava tudo bem. Miguel começou a cantarolar baixinho enquanto brincava. E até mesmo a melodia que escolheu era uma que Gabriel costumava cantarolar quando criança. Henrique sentiu um arrepio subir pela espinha. Gabriel nunca havia conhecido alguém como eu, Júlia continuou, e eu nunca havia conhecido alguém como ele. Ele realmente acreditava que as pessoas eram iguais, que todos mereciam as mesmas oportunidades. Isso não soa como o Gabriel que eu conhecia, disse Henrique, mais confuso do que convencido. Meu filho entendia como o mundo funciona, entendia que existem diferenças naturais entre as pessoas. O Gabriel que o senhor conhecia no escritório era diferente do Gabriel que eu conheci, Júlia disse com gentileza. Ele me contava sobre as pressões que sentia, sobre ter que concordar com coisas que não acreditava. Ele disse uma vez que se sentia como se estivesse vivendo 2 vidas. A vida que o senhor queria e a vida que ele realmente queria viver. As palavras atingiram Henrique como socos. Ele sempre acreditou que Gabriel era feliz seguindo seus passos, que compartilhava dos mesmos valores. Olhando para Miguel, que era a cara de Gabriel criança, ele começou a questionar tudo. Me conte sobre o relacionamento de vocês, disse Henrique, sua voz quase um sussurro. Nós nos amávamos de verdade,
Júlia disse, olhando para Miguel, que continuava brincando. Não foi paixão de momento. Foi um amor que cresceu no respeito, na admiração, no carinho verdadeiro. Gabriel tinha dinheiro para estar com qualquer mulher da sociedade, disse Henrique, ainda lutando para aceitar a realidade. Por que escolheria uma mulher como eu? Júlia completou. Porque Gabriel não escolhia as pessoas pelo que elas tinham na conta bancária. Ele me disse uma vez que eu o ensinei a ver beleza onde ele nunca havia procurado antes. Miguel se aproximou de Júlia, mostrando uma pedrinha colorida. Mamãe, olha que bonita! Está linda mesmo, meu amor, Júlia disse, beijando a testa do menino. Henrique observou a interação e sentiu o coração apertar. Era exatamente assim que Gabriel interagia com ele quando era pequeno, sempre mostrando suas descobertas, sempre em busca de aprovação e carinho. Gabriel sabia sobre a gravidez? Perguntou Henrique. Não, Júlia limpou uma lágrima. Eu descobri numa terça-feira à noite. Fiquei acordada a noite inteira pensando em como contar para ele. Na quarta-feira de manhã, tentei ligar várias vezes, mas o telefone dele ia direto para a caixa postal. À noite, vi no noticiário sobre o acidente na Marginal. A voz de Júlia falhou. Descobrir que estava grávida e perder o amor de sua vida no mesmo dia havia sido devastador. Como você sobreviveu? Perguntou Henrique, e pela primeira vez sua pergunta não tinha julgamento, apenas curiosidade genuína. Por ele, Júlia apontou para Miguel. Porque Gabriel havia deixado uma parte dele comigo. Porque quando eu olhava para Miguel, via Gabriel me olhando de volta. Henrique se abaixou, ficando na altura de Miguel. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Era como olhar para Gabriel através de uma máquina do tempo. Miguel, você sabe quem é seu papai? Miguel olhou para a mãe, depois para Henrique. Meu papai está no céu. A mamãe disse que ele era muito bonito e que me ama muito, mesmo estando longe. A voz de Miguel, o jeito de falar, a expressão, tudo era Gabriel. Henrique sentiu os olhos marejarem. E como você sabe que eu sou seu vovô? A mamãe tem uma foto do papai com o vovô, disse Miguel com a simplicidade das crianças. Você é igual ao papai, só que mais velho. Henrique olhou para Júlia, que confirmou. Gabriel sempre carregava uma foto nossa na carteira. Uma foto de vocês dois num churrasco de família. Ele me mostrou várias vezes, sempre falando sobre como queria ter uma relação mais próxima com o Senhor. Gabriel queria ter uma relação mais próxima comigo? Henrique perguntou incrédulo. Claro que sim. Ele amava o Senhor. Só queria que o Senhor o amasse pelo que ele realmente era. Não pelo que o Senhor queria que ele fosse. Por que você nunca tentou entrar em contato comigo? Perguntou Henrique, olhando alternadamente entre Júlia e Miguel. Júlia respirou fundo. Porque Gabriel me contou como o Senhor pensava sobre pessoas como eu. Porque eu sabia que o Senhor acharia que eu estava mentindo para conseguir dinheiro. E principalmente porque eu tinha medo de que o Senhor tentasse tirar Miguel de mim. E você estaria certa, Henrique admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Se você tivesse aparecido 3 anos atrás, falando que tinha um filho do Gabriel, eu teria pensado que era golpe. E agora? Henrique olhou para Miguel, que estava cantarolando a mesma música que Gabriel cantava quando criança, fazendo os mesmos gestos, com a mesma expressão concentrada. Agora eu sei que seria impossível forjar isso, disse Henrique, sua voz embargada. Ele não é apenas parecido com Gabriel. Ele é Gabriel aos 3 anos de idade. E pela primeira vez, desde o acidente, Henrique sentiu que uma parte de Gabriel havia voltado para sua vida. Os dias que se seguiram ao encontro no cemitério foram os mais confusos da vida de Henrique. Ele não conseguia dormir. Não conseguia se concentrar no trabalho. Não conseguia parar de pensar no rosto de Miguel. Aquele rosto que era uma cópia perfeita de Gabriel criança. Henrique havia passado a vida inteira construindo certezas sobre quem ele era, sobre como o mundo funcionava, sobre o que
Era certo e errado. Suas convicções eram pilares que sustentavam sua identidade, e agora todos esses pilares estavam sendo questionados por uma criança de 3 anos que tinha o rosto de seu filho morto. Ele contratou um investigador particular, discretamente. "Quero saber tudo sobre essa mulher", disse. "Júlia Santos. Trabalha como garçonete e tem um filho de 3 anos. Quero saber se ela realmente conhecia Gabriel. Quero confirmar tudo o que ela me disse." Mas enquanto dava essas instruções, Henrique se sentia desconfortável. A semelhança entre Miguel e Gabriel criança era tão impressionante que parecia impossível ser coincidência. E os detalhes que Júlia sabia sobre Gabriel eram específicos demais para serem inventados. Durante as reuniões empresariais, Henrique se pegava pensando em Gabriel dando aulas para crianças carentes. Quando precisava tomar decisões sobre demissões, lembrava das palavras de Júlia sobre Gabriel acreditar que todas as pessoas mereciam as mesmas oportunidades. "Senhor Almeida, o senhor está prestando atenção?" perguntou o diretor financeiro durante uma apresentação. "O senhor parece distante." "Estou bem", Henrique respondeu automaticamente, mas sabia que estava mentindo. Nada estava bem. Sua visão de mundo estava sendo desconstruída por uma criança que tinha o sorriso de Gabriel. Na quinta-feira, ele voltou ao cemitério fora de seu horário habitual. Queria estar sozinho com Gabriel, queria tentar entender o que estava acontecendo. No túmulo, encontrou flores frescas, margaritas amarelas como as que Júlia havia levado. Ela continuava visitando Gabriel regularmente. Henrique se ajoelhou diante da sepultura, algo que raramente fazia. "Filho", disse em voz baixa, "eu conheci uma criança que tem seu rosto, exatamente seu rosto quando você tinha 3 anos. Como isso é possível?" O silêncio do cemitério parecia opressivo. Henrique fechou os olhos e tentou se lembrar de Gabriel aos 3 anos. O menino era curioso, sempre fazendo perguntas, sempre sorrindo. Tinha uma energia contagiante e uma capacidade de encontrar alegria nas coisas mais simples. "Por que você nunca me contou sobre ela?" Henrique sussurrou. "Por que escondeu essa parte da sua vida?" Mas enquanto falava, memórias começaram a surgir. Gabriel, adolescente, perguntando por que eles não faziam doações para a caridade. Gabriel, jovem, sugerindo programas sociais na empresa. Gabriel, adulto, questionando algumas das práticas empresariais mais duras. Henrique sempre havia interpretado essas atitudes como idealismo juvenil, como sinais de que Gabriel ainda não entendia como o mundo realmente funcionava. Agora, começava a perceber que talvez Gabriel entendesse o mundo de uma forma que ele próprio nunca havia considerado. "Você tentou me mostrar quem você realmente era", Henrique murmurou, "mas eu não quis ver." Na sexta-feira, o relatório do investigador chegou. Henrique abriu com mãos trêmulas, temendo e, ao mesmo tempo, desejando confirmação. Júlia Santos, 29 anos, mãe solteira, filha de doméstica. Sempre foi excelente aluna. Trabalhou desde adolescente para ajudar a família. Formou-se em pedagogia com bolsa integral na USP, sempre entre as melhores notas. Trabalhou como garçonete para se sustentar durante a faculdade. O relatório confirmava tudo. Júlia era exatamente quem dizia ser. E havia mais. Testemunhas na creche comunitária confirmaram o relacionamento entre ela e Gabriel. Eles se amavam muito, disse a coordenadora da creche. Gabriel era outra pessoa quando estava com ela. Henrique fechou o relatório, sentindo um misto de alívio e confusão. Não havia dúvida sobre a honestidade de Júlia, mas isso significava aceitar que Gabriel havia vivido uma vida dupla, que havia escondido seus verdadeiros sentimentos e valores. No sábado, Henrique tomou uma decisão que o surpreendeu. Dirigiu até a Vila Esperança. Queria ver com os próprios olhos o lugar onde Gabriel havia passado tanto tempo, onde havia encontrado Júlia. O contraste era chocante. Casas simples, ruas de terra, crianças brincando com brinquedos improvisados. Henrique se sentiu completamente deslocado no seu carro
importado, mas continuou até encontrar a creche. Era um prédio pequeno, pintado com cores alegres, com desenhos infantis nas paredes. Crianças brincavam no pátio, supervisionadas por adultos que claramente se importavam com elas. Posso ajudá-lo? Uma mulher se aproximou do portão. Eu estou procurando informações sobre Gabriel Almeida. Ele trabalhava como voluntário aqui. O rosto da mulher se iluminou. Gabriel! Nossa, que saudade! Ele era maravilhoso com as crianças. Sou Dona Conceição. Por que o interesse? Henrique hesitou. Sou pai dele. Meu Deus! Dona Conceição abriu o portão imediatamente. Entre, por favor. Gabriel falava muito do senhor. Ela o levou para uma sala onde havia fotos nas paredes, e ali estava Gabriel, sorrindo genuinamente, cercado de crianças, claramente feliz. Em várias fotos, ele aparecia ao lado de Júlia, e era óbvio para qualquer um que eles se gostavam. Seu filho era especial, disse Dona Conceição. Ele não vinha aqui para se sentir melhor consigo mesmo. Ele realmente se importava, conhecia o nome de cada criança, lembrava dos aniversários. Henrique observava as fotos, vendo um Gabriel que nunca havia conhecido. Nas fotos da creche, seu filho parecia mais feliz do que jamais havia visto no escritório. Gabriel me disse uma vez que se sentia perdido antes de começar a trabalhar aqui, continuou Dona Conceição. Disse que aqui ele encontrou um propósito real para sua vida. E a Júlia? Ah, Júlia é nossa estrela. Trabalha conosco há anos. E ela e Gabriel, era lindo de ver. Eles se completavam perfeitamente. Henrique saiu da creche com mais perguntas do que respostas. Gabriel havia encontrado felicidade e propósito ajudando pessoas pobres. Havia se apaixonado por uma mulher que o compreendia e apoiava seus valores reais. E Henrique havia perdido tudo isso porque estava cego pelos próprios preconceitos. Naquela noite, sozinho em casa, Henrique olhou para as fotos de Gabriel espalhadas pela sala. Em todas elas, Gabriel sorria, mas agora Henrique percebia que eram sorrisos educados, controlados. Nada como a alegria genuína das fotos da creche. Eu não conhecia meu próprio filho, murmurou para si mesmo. E então pensou em Miguel, aquele rostinho que era uma cópia perfeita de Gabriel criança. Miguel, que o havia chamado de vovô com naturalidade. Miguel, que era uma segunda chance que a vida estava oferecendo. A questão era, ele teria coragem de aceitar essa chance? Teria coragem de questionar tudo em que sempre acreditou por causa de uma criança de 3 anos que tinha o rosto de seu filho morto? Henrique olhou para a foto favorita de Gabriel, uma foto da infância, onde o menino sorria com aquela covinha no queixo que Miguel também tinha. Pela primeira vez em 3 anos e meio, Henrique soube exatamente o que precisava fazer. Na segunda-feira de manhã, ao invés de ir para o escritório, Henrique dirigiu até o restaurante onde Júlia trabalhava. Ele havia passado o domingo inteiro pensando e chegado a uma conclusão que o surpreendeu. Queria conhecer melhor seu neto. Queria dar uma chance para a família que Gabriel havia criado sem que ele soubesse. O restaurante era simples, frequentado por trabalhadores que precisavam de uma refeição barata e nutritiva. Henrique nunca havia entrado em um lugar como aquele, mas observou como Júlia tratava cada cliente com respeito e cortesia. Quando ela o viu, Júlia parou abruptamente, claramente nervosa. Henrique acenou discretamente, indicando uma mesa no canto. "Posso sentar?" perguntou, quando ela se aproximou. "Claro!" ela respondeu, mas mantinha distância. "O que deseja pedir? Na verdade, gostaria de conversar. Quando você pode fazer uma pausa?" Júlia verificou o movimento do restaurante. "Posso tirar 15 minutos agora." Ela se sentou à mesa, visivelmente tensa. Henrique percebeu que sua presença a intimidava, e isso o fez refletir sobre como costumava afetar as pessoas. "Fiz algumas verificações sobre você", começou Henrique, vendo Júlia se retrair imediatamente. Não é o que você está pensando. Eu queria...
entender melhor quem você é, confirmar sua história. E o que descobriu? Que você é exatamente quem disse que era. Uma mulher honesta, trabalhadora, que se dedicou a ajudar outras pessoas. Henrique pausou. E visitei a creche onde você e Gabriel se conheceram. Os olhos de Júlia se iluminaram ligeiramente. O senhor foi na Vila Esperança? Dona Conceição me mostrou fotos de Gabriel. Eu nunca havia visto meu filho tão genuinamente feliz. Henrique baixou os olhos. Percebi que não conhecia Gabriel tão bem quanto pensava. Gabriel amava o Senhor, Júlia disse suavemente. Ele sempre falava sobre como queria uma relação mais próxima, como queria que o Senhor se orgulhasse dele, não só pelos negócios, mas pela pessoa que ele era. E eu nunca dei essa oportunidade, não é? Estava tão focado em moldá-lo à minha imagem que nunca me interessei em conhecer quem ele realmente era. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Henrique reuniu coragem para dizer o que havia vindo falar. Júlia, eu gostaria de conhecer melhor Miguel. Gostaria de tentar ser o avô que Gabriel gostaria que eu fosse. Júlia sentiu os olhos marejarem. Era o que havia sonhado, mas também o que mais temia. O senhor tem certeza? Porque Miguel é uma criança sensível. Ele não pode se apegar ao Senhor para depois ser abandonado. Tenho certeza, disse Henrique, com mais convicção do que havia sentido em anos. Miguel é meu neto. Quando olho para ele, vejo Gabriel aos 3 anos. É como se uma parte do meu filho tivesse voltado. O senhor precisa entender que Miguel e eu somos inseparáveis. Ele depende de mim, confia em mim. Se quiser fazer parte da vida dele, terá que aceitar que eu também faço parte. Entendo. E gostaria de começar do zero com vocês dois. Não como o empresário Henrique Almeida, mas simplesmente como o Henrique. Como o avô do Miguel. Júlia o estudou cuidadosamente. Havia algo diferente nele. A arrogância havia dado lugar a uma vulnerabilidade genuína. Tenho algumas condições, disse ela. Que condições? Primeiro, não pode prometer coisas que não vai cumprir. Miguel já perdeu o pai. Não pode perder mais ninguém. Concordo. Segundo, vai me respeitar como mãe dele. As decisões sobre Miguel são minhas. O senhor pode dar opinião, mas não pode tentar me substituir. Concordo. Terceiro, precisa aceitar que Miguel vai crescer conhecendo sua herança familiar, mas também meus valores e minha realidade. Ele é filho de 2 mundos. Henrique hesitou. Aceitar isso significava aceitar que Miguel seria criado com valores diferentes dos seus. Mas olhando para Júlia, lembrando da dignidade dela no cemitério, pensando no amor óbvio entre ela e Gabriel, ele percebeu que talvez esses valores não fossem tão ruins assim. Concordo, disse finalmente. Júlia sorriu pela primeira vez. Então podemos tentar. Algumas horas depois, eles foram juntos buscar Miguel na creche. No carro, Henrique perguntou: como devo me apresentar? Como vovô Henrique, ele já sabe que você existe. Sempre mostrei fotos do Gabriel para ele e você aparece em algumas. Quando chegaram à creche, Miguel correu para Júlia como sempre fazia. Mas parou ao ver Henrique. Mamãe é o vovô da foto, disse Miguel apontando com excitação. Henrique se ajoelhou, ficando na altura da criança. De perto, a semelhança com Gabriel era ainda mais impressionante. Oi, Miguel. Você se lembra de mim? Você é igual ao papai, disse Miguel, tocando o rosto de Henrique com as mãozinhas. A mamãe disse que você mora longe, mas agora está aqui. Agora estou aqui e gostaria muito de ser seu amigo. Quer ser meu amigo? Miguel olhou para Júlia pedindo aprovação. Quando ela sorriu e acenou, ele abraçou Henrique com força. Vovô, você pode vir na minha casa? Henrique olhou para Júlia, que assentiu. Claro, Miguel, adoraria conhecer sua casa. O apartamento de Júlia era pequeno, mas limpo e aconchegante. Havia brinquedos educativos pela sala, livros infantis nas prateleiras, desenhos de Miguel na geladeira. Era um lar cheio de amor. Vovô, olha meu quarto!
Miguel o puxou pela mão. Na parede havia fotos de Gabriel que Júlia havia emoldurado carinhosamente. Este é meu papai, disse Miguel, apontando para uma foto onde Gabriel sorria. Ah, mamãe disse que ele me ama muito, mesmo estando no céu. Henrique se sentou na cama pequena, observando as fotos. Gabriel parecia genuinamente feliz naquelas imagens. Seu papai era muito corajoso, disse Henrique, e ficaria orgulhoso de ver que menino especial você é. A mamãe disse que eu tenho a cara igual a dele, e agora sei que também tenho a cara igual à sua. Nas semanas seguintes, Henrique começou a frequentar a vida de Miguel e Júlia regularmente. Descobriu que Miguel adorava livros, como Gabriel quando criança. Começou a trazer histórias infantis, sentando-se no chão para ler para o neto. Vovô, lê a do dragão de novo? Miguel pedia, e Henrique lia quantas vezes necessário, descobrindo uma paciência que não sabia que possuía. A transformação em Henrique era gradual, mas visível. A presença de Miguel havia despertado sentimentos enterrados há anos. A alegria pura da criança, sua capacidade de encontrar maravilha nas coisas simples, estava derretendo o gelo ao redor do coração de Henrique. Júlia, disse numa tarde de sábado, enquanto Miguel brincava no parquinho, gostaria de ajudar financeiramente. Não é caridade, é família cuidando de família. Júlia hesitou, mas sabia que as coisas eram difíceis. O que está propondo? Um apartamento melhor, em bairro mais seguro, uma boa escola para Miguel, segurança financeira para vocês dois. E em troca? Em troca de nada. Só quero fazer parte da vida do meu neto. Quero compensar o tempo perdido. E se um dia se cansar, se decidir que não quer mais essa responsabilidade? Isso não vai acontecer, disse Henrique com convicção. Miguel me trouxe de volta uma parte de Gabriel que pensei ter perdido para sempre. Naquela noite, Júlia aceitou a proposta, estabelecendo que manteria sua independência e que decisões sobre Miguel seriam tomadas em conjunto. Um mês depois, eles se mudaram para um apartamento maior. Miguel ganhou um quarto espaçoso, mas Júlia manteve as fotos de Gabriel em destaque. Miguel precisa saber que Gabriel sempre será o pai dele, ela explicou. Claro, concordou Henrique, e eu serei eternamente grato a Gabriel por ter criado vocês dois. E pela primeira vez em 3 anos e meio, Henrique se sentia completo novamente. Não havia recuperado Gabriel, mas havia ganhado algo igualmente precioso, uma segunda chance de ser pai, desta vez como avô. 2 anos haviam se passado desde aquele encontro transformador no cemitério. Miguel, agora com 5 anos, havia crescido cercado pelo amor de uma família que se reconstruiu de forma inesperada. Henrique, aos 64 anos, descobriu que nunca havia sido tão feliz quanto agora. A transformação de Henrique era visível para todos que o conheciam. No escritório, ele começou a tomar decisões mais humanas. Criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, estabeleceu uma creche na empresa, implementou políticas mais justas. Quando questionado pelos diretores sobre essas mudanças, ele simplesmente respondia: "Estou aprendendo a ser humano." Henrique também passou a frequentar a creche da Vila Esperança, onde Gabriel havia trabalhado. As pessoas estranharam no início ver um bilionário naquele ambiente, mas Miguel o apresentava orgulhoso. "Este é meu vovô Henrique, ele é muito legal." "Dona Conceição", disse Henrique numa de suas visitas, gostaria de reformar completamente a creche. Computadores novos, salas ampliadas, biblioteca, quadra esportiva. "O que vocês sonham ter aqui?" "Meu Deus, senhor Henrique, mas por que o senhor quer fazer isso?" "Porque foi aqui que meu filho encontrou propósito. Foi aqui que ele conheceu o amor da vida dele. E agora é aqui que meu neto aprende sobre solidariedade e amor ao próximo." A Fundação Gabriel Almeida, criada em memória do filho, já havia aberto 3 escolas em comunidades carentes. Júlia coordenava os projetos pedagógicos, Henrique cuidava da parte administrativa e Miguel, mesmo pequeno,
participava das atividades como um pequeno embaixador. Vovô, disse Miguel durante uma das atividades da fundação, por que algumas crianças não têm brinquedos como eu tenho? Era uma pergunta que Henrique não saberia responder 2 anos atrás. Mas agora, com a sabedoria adquirida através do amor, ele respondeu, porque nem todas as famílias têm as mesmas oportunidades, Miguel. Por isso, quem pode ajudar, deve ajudar. É, isso que estamos fazendo aqui, como seu papai fazia. Igual ao papai? Exatamente igual ao papai. No aniversário de 5 anos de Miguel, Henrique organizou uma festa que misturava os 2 mundos do menino. Foram convidadas as crianças da escola particular onde Miguel estudava, mas também as crianças da creche da Vila Esperança. A festa tinha doces finos e também brigadeiro caseiro feito por Dona Conceição. Miguel circulava feliz entre todos os convidados, tratando igualmente as crianças ricas e pobres, brincando com todas com a mesma alegria. Era a prova viva de que era possível crescer com privilégios sem perder a humanidade. Vovô, disse Miguel na hora de soprar as velhinhas, posso fazer um pedido para o papai também? Claro. Que pedido? Quero pedir para ele cuidar da mamãe e do vovô lá do céu, como vocês cuidam de mim aqui na terra. Henrique e Júlia se olharam, ambos emocionados. Aquela criança de 5 anos havia resumido perfeitamente o que sentiam. Gabriel continuava cuidando de todos, através do amor que havia plantado. Júlia havia voltado a estudar, fazendo mestrado em pedagogia social, e continuava trabalhando na fundação. Miguel estava matriculado em uma excelente escola, mas também frequentava a creche da Vila Esperança nos fins de semana, aprendendo sobre comunidade e solidariedade. Henrique, disse Júlia numa noite depois que Miguel dormiu, você acha que Gabriel aprovaria tudo isso? Henrique olhou para as estrelas. Acho que Gabriel ficaria surpreso em ver como mudei. Mas tenho certeza de que ficaria feliz em saber que seu filho tem uma família que o ama incondicionalmente. Miguel está crescendo, sabendo que pode usar os privilégios dele para ajudar outras pessoas, que pode ser rico de dinheiro e rico de coração ao mesmo tempo. É o melhor legado que podemos deixar para ele. É o legado que Gabriel gostaria. Era uma quarta-feira ensolarada, quando os 3 foram juntos visitar o túmulo de Gabriel. Havia se tornado tradição. Toda quarta-feira, Henrique, Júlia e Miguel visitavam quem os havia unido. Papai, olha o que desenhei na escola, disse Miguel, colocando um desenho colorido sobre a lápide. Era um desenho de 4 pessoas, uma mulher, um homem alto, uma criança, pequena e no céu, outra figura com asas. É nossa família. Henrique se emocionou ao ver o desenho. Miguel havia incluído Gabriel na família, mesmo nunca tendo conhecido o pai pessoalmente. Seu papai ficaria muito orgulhoso de ver como você está crescendo, disse Henrique, ajoelhando-se ao lado do neto. Vovô, você acha que o papai pode me ver? Tenho certeza que sim. E ele deve estar muito feliz vendo que nos encontramos e nos tornamos uma família. Miguel, agora mais crescido, falava sobre Gabriel com naturalidade. Mamãe sempre me conta histórias do papai. Ele parecia muito legal. Era muito legal mesmo, disse Henrique. E você é exatamente igual a ele quando tinha sua idade. De verdade? De verdade. Você tem o mesmo rosto, o mesmo sorriso, a mesma bondade no coração. Henrique havia emoldurado fotos de Gabriel criança ao lado de fotos de Miguel, e a semelhança continuava impressionante. Era como se Gabriel tivesse voltado à vida através do filho. Gabriel, disse Henrique falando diretamente com o túmulo, seu filho está se tornando um menino maravilhoso. Ele tem sua aparência, sua bondade, sua vontade de ajudar os outros. Prometo que vou ensinar a ele tudo sobre ser um homem de bem. Júlia colocou a mão no ombro de Henrique. E eu prometo ensinar sobre dignidade, sobre respeitar todas as pessoas, sobre encontrar riqueza nos relacionamentos humanos. Miguel olhou para os 2 adultos que amava e depois para o túmulo. Eu prometo ser um filho que vocês 3 possam se orgulhar.
E quando crescer, vou continuar ajudando as pessoas, como o papai fazia. Quando saíram do cemitério naquele dia, eles não estavam mais visitando uma sepultura. Estavam celebrando uma vida que continuava através do amor, da família que Gabriel havia criado e da transformação que esse amor havia provocado em todos. A história do bilionário que encontrou uma garçonete chorando no túmulo de seu filho havia se tornado a história de uma família que provou que o amor verdadeiro pode superar qualquer preconceito, qualquer diferença social, qualquer barreira. Miguel cresceu sabendo que era herdeiro de duas heranças: a material, que lhe daria oportunidades, e a emocional, que lhe daria valores. Principalmente, cresceu sabendo que o amor de uma família não se mede pelo sangue, mas pelo carinho que mora no coração. Gabriel não estava mais presente fisicamente, mas sua maior obra continuava viva. Ele havia criado uma ponte entre dois mundos, diferentes através do amor. E essa ponte se fortalecia a cada dia, a cada abraço, a cada "eu te amo", trocado entre o avô que aprendeu a amar sem preconceitos, a mãe que nunca perdeu a dignidade e o menino que era a cara do pai e carregava o melhor dos dois mundos no coração. O amor havia vencido, como sempre vence. Essa história te tocou? Então escreve aqui nos comentários o que mais mexeu com você. Nós lemos tudo com carinho. Se você acredita que o amor é mais forte que o preconceito, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que ainda existe esperança no mundo.